então, nossa aula e nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Nós começamos na outra aula a rever, falando sobre o reino vegetal, né? E nessa aula a gente vai continuar falando desse reino vegetal, que é bem extenso esse conteúdo, né? E nós vamos rever, então, a parte que nós tínhamos falado na aula passada e continuarmos. Porque a gente já tinha falado isso antes das férias, e a gente vai continuar de novo, tá? Porque ele é um conteúdo extenso e é um conteúdo, assim, um pouquinho mais complexo, né? Bom, aí, a cada dúvida, tá? Vocês pode chamar para a gente estar tirando as dúvidas que porventura venham a surgir, ok? Então, todo mundo consegue compartilhar aí a minha tela? Dá para estar conseguindo ver os slides? Pode responder para mim, por favor? Sim. Sim. Então tá. Olha só, nós paramos na última aula nesse slide que falava do gimnosperma. Então, eu vou só lembrar o que nós falamos, que no reino ele é dividido em 4 grupos, que é briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Uma coisa que é extremamente importante a gente ter na nossa mente é que, por exemplo, nosso objetivo, né, no nosso estudo, claro, é aprender, e o nosso objetivo também. E o Enem cobra muito aspecto evolutivo, tá? Então, a gente vai estudar esses grupos, esses 4 grupos vegetais, e a gente tem que prestar atenção no que evolui esses grupos, tá? Porque é isso que é cobrado no Enem, né? E é o Enem que a gente precisa muito. Né? A gente já precisa aprender, lógico, mas a gente precisa muito do Enem. Então, a gente vai sempre estar comparando o que evoluiu de um grupo para o outro. Então, eu vou voltar lá no briófita. Então, as briófitas é o grupo vegetal de plantas mais simples. Tá? Lá na mais simples que a briófita. Então, o exemplo da briófita é o musgo, que a gente até viu na aula passada. O musgo é essa coisinha aqui. Deixa eu voltar. Né? Que aparece em pedras, aparece nos muros, na calçada, isso na época da chuva. Bom, exemplo de briófita. O que é? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer abrir o microfone aí? Travou, não entendi nada. Que não? Tá não travando? tá dando para entender a senhora. Acho. O que está acontecendo? Está travando, gente? A voz da senhora está cortando. Está cortando? Mas será por quê? Me mostra aqui que o sinal da internet está legal. Está travando? O som tá baixo ou o som tá legal? O som tá legal, só que tá travando e tá cortando. Tá cortando? Eu vou repetir, então, e aí, se estiver travando de novo, vocês me falam, a gente vê o que a gente faz. Assim, o meu sinal aqui tá mostrando que o sinal tá legal, né? Vamos ver. Então vou repetir de novo, tá? Pra gente ver se a gente consegue resolver esse probleminha. Então, aqui, as plantas são divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Um aspecto, a gente tem que saber, claro, desses grupos, as características dele, mas uma coisa que eu estava comentando antes, e que a gente tem que saber, e que é cobrado muito no Enem, é a questão do aspecto evolutivo. Tipo, o que de um grupo para o outro evoluiu? O que mudou, certo? Deu para ouvir direitinho até agora? Entendeu aí? Ou ainda continua travando? Certo. Não, tá mais. Então, ó, não tá travando mais não? Beleza. Então, ó, eu vou voltar lá no primeiro grupo, só para a gente ver o que ele está evoluindo desse grupo para os outros. Bom, então, se eu volto lá no primeiro grupo, que é as briófitas, então esse é o exemplo da briófita, que é o musgo. A briófita, se a gente observar, uma planta, lógico, de pequeno porte, então, passa 1 centímetro. Ela é uma planta avascular. E um detalhe, no reino vegetal, a planta avascular, travou de novo.
Eita, lascado. Não sei o que acontece, que toda hora trava. Então, ó, vou tentar de novo, então. Então, ela é uma planta avascular. Ela é uma planta. Esse ser avascular é o que limita o crescimento desse vegetal. Então, ela não cresce. Por quê? Porque ela não tem vasos condutores de seiva. É uma planta de pequeno porte, né, que nós falamos. É uma planta também que ela é dependente da água para reprodução e para evitar a dessecação. Então, quer dizer o quê? Que essa planta, se ela não tiver num ambiente úmido e sombreado, ela morre, tá? E se ela não tiver num ambiente úmido, ela não consegue reproduzir, tá? Então, ela precisa da umidade, precisa de água para reprodução e para evitar a dessecação. Então, ela depende muito da água. Tá? Esse depender é diferente de eu falar que todo ser vivo depende da água, porque todo ser vivo depende de água, mas ela depende da água para reproduzir e para evitar a dessecação do corpo dela, tá? Uma vez que ela não tem vasos condutores de seiva, ela não tem canais por onde essa seiva é conduzida. Depois das briófitas, vem um outro grupo de vegetais. Nas pteridófitas, a gente comentou que são as avencas, samambaias. Esse grupo de planta já é vascular, uma evolução. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem. O que evoluiu de uma planta para outra? Então, briófita é avascular. Pteridófita já evoluiu um pouquinho, já é vascular. Então, ela já é um pouco mais desenvolvida. Então, a planta que já tem vasos condutores de seiva. Apresentar vasos condutores de seiva, que essa planta cresça mais que as briófitas. Então, ela é maior porque ela tem esse vaso. Como as briófitas, elas vai... Travou de tudo agora. De novo, dessa parte da pteridófita, não tá me ouvindo? Tá ouvindo, mas tá tudo picado. Não tá dando para entender. Mas assim, desde que eu comecei a falar de pteridófita, travou de novo? Ou deu para ouvir a parte de pteridófitas? Não, travou. Travou? De briófitas, conseguiu entender? Sim. 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 Tá, então eu vou voltar a pteridófita de novo, tá? Então, ó, pteridófita. Então, o que a pteridófita tem de mais evoluído que as briófitas é que as pteridófitas são vasculares. Então, elas têm vasos condutores de seiva, que são canais, né, por onde circula a seiva, esse líquido que tem no corpo da planta. As briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares. Então, isso é um aspecto evolutivo. Ela evoluiu nisso daí. Pelas pteridófitas serem vasculares, elas apresentam um maior crescimento. Então, são plantas que crescem mais. E além de crescer mais, essas plantas vão ter folhas, raiz e caule. Tá? Então, elas apresentam folha, raiz e caule. Bom, as pteridófitas, depois das pteridófitas, aí vem o grupo das gimnospermas. O que é gimnosperma? Tudo tranquilo? Agora não parou de travar? Tranquilo? Mais ou menos. Ó, então, gimnosperma. Gimnosperma, ele, em relação às pteridófitas, é que é uma planta lenhosa, então geralmente elas podem crescer e produzir madeira, né? E é uma planta que apresenta a principal característica evolutiva dela é a presença de semente, tá? Tanto que o nome gimnosperma significa o quê? Gimno. Esperma quer dizer nua. Então, uma planta que tem semente,
mas a semente é nua. O que quer dizer isso? A semente não é envolvida por um fruto, tá? Então, gimnosperma, ela tem... E a semente não é envolvida por um fruto, tá? Exemplo de gimnosperma, nós temos pinheiro, sequoia, cipestres, araucárias, cicas, tá? Cica é esse coqueirinho que a gente vê na imagem, tá? Tá conseguindo ouvir até agora ou tá travando ainda? Agora melhorou. Melhorou, que bom. Bom, então, na gimnosperma, uma outra coisa que ela tem em evolução, as pteridófitas, são essas estruturas que a gente vê na imagem, que é o estróbilo. Esse estróbilo, ele é a estrutura que é responsável pela produção de células reprodutoras. Uma coisa que briófitas e pteridófitas têm em comum é que elas dependem da reprodução. No caso das gimnospermas, elas não dependem da água para reprodução, então é outra evolução. Então, se em aspecto evolutivo, o que evoluiu de briófitas para pteridófitas? Agora, vocês, o que teve de evolução de briófita para pteridófita? O que acrescentou? O que ela evoluiu? O que essa planta desenvolveu mais? Fala para mim, por favor. Vamos lá, gente, o microfone, vamos responder. De briófitas para pteridófitas, o que teve de evolução? Elas passou a ser vascular e ia crescer mais. Isso. Agora, se eu olhar de pteridófita para gimno, o que houve de evolução foi o quê? Foi que, claro, de pteridófita já é vascular, então gimnosperma é lógico que é vascular. Então todas as plantas são vasculares, menos as briófitas. Agora, o que ele vai ter de evolução aqui é a presença de semente, né, nas gimnospermas, e a presença desses estróbilos, que são estruturas responsáveis pela produção de células reprodutoras. Então, gimnosperma não depende mais da água para reproduzir. Então, ele não precisa mais de água para reproduzir. Tá? Então, isso também é um caráter evolutivo. Tá? Então, agora, para reproduzir, ele depende de quê? Do vento. Então, essas estruturas que a gente está vendo aqui, que são esses estróbilozinhos, né? Então, essas coisinhas onde está marcando aqui, esses estróbilos, eles produzem células reprodutoras. Então, tem um estróbilo que é masculino, tá? Então, por exemplo, esse daqui é o estróbilo masculino, e tem esse daqui que é o estróbilo feminino, tá? Então, o estróbilo masculino, ele vai produzir células reprodutoras masculinas, que vão ser liberadas pelo vento e vão cair nos estróbilos femininos. Cada escaminha, que é essa estrutura, se vocês conseguem ver um círculozinho aqui no desenho, cada escaminha dessa, tá, é chamada de escama ovulífera. Cada escama dessa, quando o grão de pólen cai nela, ele vai fecundar essa escama, e aí essa escama vai desenvolver uma semente, tá? Certo aí? Travou? Deu tudo tranquilo aí nessa parte, meninos? Deu para visualizar e entender essa parte aqui? Tudo tranquilo? Sim. Entendeu essa parte aqui desses estróbilos? Sim. Estróbilo feminino, cada escaminha dessa, que essa, tá vendo que dá para ver um círculozinho em preto? Cada escaminha dessa Travou. é chamada de escama ovulífera. Por quê? Porque ela tem um óvulo dentro dela. E aí esse óvulo, ele vai... ele desenvolve uma semente, que é o que a gente chama de pinhão, tá? Então, oi. Pode falar. Travou, não deu para entender o que a senhora falou, por último. Não. Então, eu vou voltar aqui, peraí. Então, ó, por exemplo, aqui na imagem, tá vendo que tem esse pinhão? Esse pinhão, ele é a semente, tá, de um pinheiro, né? E, por exemplo, lá no sul eles comem esse pinhão, né? Porque é como uma coisa comum lá, né? Aqui a gente não tem isso. Mas esse pinhão é a semente. Da onde ele surgiu?
né? A gente estava falando o seguinte, antes de travar aí, que aqui a gente tem os estróbilos, né? Cada estróbilo dele tem um monte de escaminha. Então, tá vendo o círculozinho preto? Esse aqui está mostrando as escamas. Cada escama dessa, ela tem um óvulo dentro dela. Quando ocorre a fecundação, vem uma célula reprodutora masculina que fecunda. Ela vem pelo vento. Essa escama desenvolve uma semente. Então, essa sementinha que está aqui, ó, do pinhão, ela é oriunda, ela surge daquela escama, dessa escama aqui, que foi fecundada, certo? Entendido isso aí? Que eu acho que na hora que travou, eu estava falando disso. Deu para entender isso agora? Tranquilo? Certinho aí? Bom, no ciclo de vida aqui, dos gimnospermas, no ciclo de vida das gimnospermas, então a gente vai ver isso que a gente estava falando. Então tá aqui o estróbilo masculino. Tá? Esse estróbilo masculino libera grãos de pólen. Então tá aqui, daqui dessas escaminhas vão sair o grão de pólen. Esse grão de pólen aqui, ele vai ser transportado pelo vento e ele vai cair no estróbilo feminino. E aí ele vem cada escama dessa e fecunda cada escama. E aí cada escama dessa dá origem a uma semente, que é o que a gente vai chamar de pinhão. Aí essa semente, quando ela cai no solo, quando ela está madura e ela cai no solo, ela germina e dá origem a uma nova planta. Então aqui eu tenho os estróbilos femininos, aqui está escrito flores masculinas, no caso aqui, estróbilo masculino e estróbilo feminino. Aqui está escrito flores, tá? Mas assim, o termo correto não seria flor, porque gimnosperma não tem uma flor como as angiospermas. Travou de novo, não? Tranquilo aí? Vamos lá, pessoal? Tranquilo ou travou novamente? Tá dando umas travadas de vez em quando. Mas está conseguindo entender? Eu estou indo repetindo várias vezes, indo mais devagar, porque eles... Tá Mas conseguindo. tá conseguindo Se entender? travar, a gente avisa. Tá, se travar, a gente avisa. Exatamente. Tá. Então, ó, então como que vai ser isso aqui? Então, no pinheiro, os estróbilos masculinos, tá? A gente pega, eu peguei a Travou! imagem da internet, o termo Travou correto não é tudo. flor, é estróbilo. Travou! Agora travou tudo. Gente, Não tô escutando nada, gente. travou tudo agora. O bicho agora tá um chiado. Gente, eu nem tô vendo nada, minha tela tá toda preta agora. Caralho, Cadê a PIB Beatriz? 999, viado. Gente, eu acho que tá A Beatriz filmando. tá na aula. Tô aqui. Gente do céu, voltou a imagem agora. Beatriz, Pois é, mas eu nem mais. Gente, eu não tô escutando nada. Voltou agora? Voltou aí? Voltou, mas tá travando. Vocês estão conseguindo me ver agora? Ouvir agora? sim. Travou até para mim agora. Obrigada. Travou até para mim dessa vez, que estava tentando reconectar. Não sei, deve ser problema na internet, né? Na minha internet. Chato esse negócio. Mas assim, travou até para mim, tudo para mim também ficou travado, tá? Então, vamos voltar. Então, eu peço desculpa, mas é porque a internet deve estar com problema, tá? Vamos voltar aqui, então. Ó, então a gente estava vendo isso daqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o pinheiro e eu tenho os estróbilos. Até eu estava comentando com vocês que aqui no slide, tá? Eu peguei uma imagem na internet, né? E na imagem tá escrito flores. Travou de novo, parece? Tá tranquilo, né? Ou tá travado?
Tá tranquilo. Não, tá de boa. Nós tá escutando e tá até vendo a senhora agora. Tá dando certo. Ah, tá. Porque no meu aqui parece que tá meio travado aqui, peraí. Então, aqui, ó. Então, aqui, geralmente no pinheiro, os galhos mais altos ficam os estróbilos masculinos, que é a estrutura que é responsável pela produção de grão de pólen. Nos galhos mais baixos ficam os estróbilos femininos. Bom, o estróbilo masculino, ele produz o grão de pólen. Esse grão de pólen, ele é transportado pelo vento. Por que ele é transportado pelo vento? Porque esse estróbilo, ele não é igual a uma flor. Ele não é cheiroso, ele não é bonito, não é colorido, não é atrativo. Então, não vem ninguém comer esse estróbilo do jeito que ele está aqui, certo? Então, ele não é atrativo. Então, não vem inseto, não vem ave, nada. Então, ele precisa do vento para fazer a polinização. Então, agora, ele não depende mais da água para a reprodução. Então, o gimnosperma, em relação às briófitas e pteridófitas, ele evoluiu nisso também. Ele não depende da água mais para reproduzir. E aí, esse estróbilo, ele vai liberar o grão de pólen, que vai cair nos galhos mais baixos, e vai fecundar o estróbilo feminino, que está aqui como se escrito flores femininas. Nesse estróbilo feminino, cada escaminha dessa, a gente chama ela de escama ovulífera. Essa escama, dentro dela, tem um óvulo. E aí, esse óvulo, o grão de pólen vem, dentro do grão de pólen tem a célula reprodutora masculina, e essa célula reprodutora masculina fecunda a célula reprodutora feminina. E aí, o que vai acontecer? Vai desenvolver o embrião. Só que esse óvulo, quando a célula reprodutora feminina, na planta, é chamada de oosfera, quando a oosfera é fecundada, desenvolve o embrião, e o óvulo, que não é a célula reprodutora feminina do vegetal, dá origem à semente. E aí vai desenvolver a semente. Que jeito que é essa semente? Essa semente é esse daqui, ó. Tá vendo aqui na imagem, onde está escrito pinhão? Isso é a semente. Então, ele vai desenvolver essa semente, tá? Então, aquela escama, ela desenvolve isso aqui não é um fruto, é só um estróbilo cheio de semente. E aí, vai surgir essas sementes. Então, essa planta, o que ela tem de evoluído em relação ao outro grupo que nós falamos, é que ele tem o estróbilo, não depende mais da água para a reprodução, e ele apresenta sementes. Então, essa foi a evolução. Agora, a gente vai passar para o quarto grupo e o último grupo vegetal, que é as angiospermas. Anjo significa urna, esperma quer dizer semente. Então, angiospermas são aquelas plantas em que a semente é protegida por um fruto. Então, angiospermas é a maioria dos vegetais. Então, mais de 90% das plantas que nós conhecemos são angiospermas. Quem é que não é angiosperma? É mais fácil eu falar quem não é, porque quase todas as plantas são angiospermas. Então, quem não é? O musgo, que é um exemplo de briófitas, samambaias, avencas, chifre de veado, que é exemplo de pteridófitas, pinheiros, araucárias, cipestres, cicas, ginkgo biloba, que é exemplo de gimnosperma. Pronto, tirei essas plantas, todas as outras plantas que sobram são angiospermas. Então, angiosperma eu vou ter feijão, milho, arroz, abacate, limão, banana, figo, quase todas as plantas que a gente conhece são angiospermas. É o maior grupo vegetal. Bom, e o que esse grupo tem de tão bom, né, para ser o maior grupo? Então, ele é o mais evoluído. Por quê? Então, vamos pensar. Até o gimnosperma, a gente já tem. Não depende da água para reproduzir e já tem semente. Aqui, ele vai ter, além disso, flores vistosas, coloridas, que tem a função de atrair insetos polinizadores. Então, ela não depende mais do vento, tá? Ela vai depender de insetos. Algumas plantas, até o vento leva a célula reprodutora, mas não é a grande maioria. Então, ela vai ter flores que são atrativas, né, que auxiliam na polinização. Outra coisa, fruto. E para que vai ter a importância do fruto? O fruto, ele é um agente dispersor da semente. Então, um animal vem, pega o fruto de uma planta, né, e ele come ali. Uma ave, por exemplo, vamos imaginar uma ave. Ele comeu uma frutinha, né, engoliu ali a frutinha com a semente. Aí essa ave está voando num local e ela defeca.
das fezes dela vai cair a sementinha daquela planta. Então, ela voou ali, já foi, por exemplo, uns 4 quilômetros de distância de onde estava aquela planta. Ela vai deixar cair aquela semente ali. Ela está fazendo a dispersão da semente. Ela está favorecendo que aquela planta nasça em outro lugar distante da onde estava a planta mãe, certo? Bom, então o fruto ele é extremamente importante para isso, auxiliar na dispersão da semente. Só que não só isso, ele vai auxiliar também na nutrição do embrião. Dentro de cada semente tem um embrião. É como se eu pensasse que dentro da semente da planta tem um bebezinho ali dentro, que é o que vai nascer uma nova planta. Tá? E o fruto ele está protegendo esse embrião também e ele está servindo de alimento para esse embrião. Tá? Então, angiospermas é o maior grupo vegetal, e o que ele tem de evoluído, né, além das outras características que foram aparecendo de evolução, né, é que ele tem flores e tem fruto envolvendo a semente, protegendo essa semente e favorecendo a dispersão. Tá? Bom, e estamos aqui. É o grupo mais bem sucedido, por isso que é o mais numeroso, né, de vegetais. Então, essas angiospermas, a gente vai ver a questão das flores. Essa planta, ela vai ter uma flor completa, uma flor que não é aquele estróbilo. E aí, a flor é que vai dar origem ao que a gente fala de fruto. Então, vamos entender como é a flor dessa angiosperma. Então, aqui um exemplo de uma flor. Então, ela tem o pedúnculo. Lá embaixo, eu vejo na flor esse pedúnculo aqui, ó. O que é o pedúnculo? É o cabinho que eu seguro uma flor. Tá? Então, arranquei uma flor ali de uma roseira. Aquele cabinho ali é o pedúnculo. Ele serve para quê? Para sustentar a flor e para levar nutrição para ela, tipo água, levar glicose, tá? Então, os nutrientes, certo? Logo acima do pedúnculo, nessa parte dilatada, eu tenho receptáculo floral. É nesse receptáculo floral que vai estar inserido, que vai estar preso todas as partes de uma flor. E a gente vai entender que algumas vezes, né, num outro slide que nós vamos ver, a gente vai ver que esse receptáculo ele vai dar origem a algumas coisas também, em algumas plantas. Aqui em cima, a gente vê essas folhinhas verdes. Essas folhinhas verdes recebem o nome de sépalas. E para que elas servem? Vamos imaginar, e todo mundo já viu isso, uma flor quando ela ainda está em botão floral. Quando a flor ela ainda não abriu, não desabrochou, né, ela ainda está em forma de botão, ela tem umas folhinhas verdes que recobrem ela. Essas folhas são as sépalas. Então, as sépalas elas servem para proteção do botão floral. E por que tem que ser protegido esse botão floral? Por que essa flor tem que ser protegida? A flor é o aparelho reprodutor das angiospermas. É aqui que está o aparelho reprodutor. Então, a maioria das plantas, a maioria das angiospermas são hermafroditas. Então, quer dizer o quê? Que a maioria das flores, né, apresenta aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma flor. Mas eu vou ter plantas que são de sexo separado. Vou ter plantas, por exemplo, igual mamão, que ele vai ter num pé de mamão só flor masculina. Em um outro pé de mamão, só flor feminina. Mas a maioria não, a flor é hermafrodita. Ou eu posso ter, como no milho também, a flor não é hermafrodita, de sexo separado, mas no mesmo pé eu tenho duas flores, masculinas e femininas. Então, por exemplo, no milho, a boneca é a flor feminina. Lembra? Ela vai dar semente, semente tem embrião. Quem dá embrião é a feminina. O pendão do milho, que é aquilo que fica lá na ponta, que solta um pozinho, é a flor masculina, tá? Mas vamos nos ater então agora, vamos concentrar de novo nessa flor aqui, que é a hermafrodita, que é o que ocorre com a maioria das angiospermas. Então, pedúnculo eu já sei, que é essa haste, esse cabinho que eu seguro a flor, que leva para a flor nutrientes, que são os vasos condutores de seiva, que vão levar água, sais minerais, glicose. Aqui o receptáculo floral, onde está inserido todas as partes de uma flor. Aqui as sépalas, que são folhas verdes, que servem geralmente para proteger o botão floral. Quando a flor desabrocha, quando ela se abre, essas sépalas ficam logo abaixo. Eu vou ter aqui as pétalas. Na verdade, as pétalas também são folhas.
Só que elas são folhas coloridas. Na maioria das plantas é colorida. Posso ter uma pétala verde? Posso. Tá? Existe, claro que sempre tem exceções. Então, na biologia, nada é regra única. Né? Sempre tem algumas exceções. Então, as pétalas, na maioria das vezes, ela é colorida. Por que ela é colorida? Para atrair a atenção de aves, de insetos e até de alguns mamíferos. Tá? Então, tem mamífero que também faz polinização. Bom, beleza. Então, a gente falou disso aqui. Agora, a gente vai para essa parte do meio, que é onde realmente está o aparelho reprodutor. Tá vendo que a gente tem várias estruturas dessa daqui, ó, estilo essa aqui embaixo, que é uma hastezinha com uma ponta dilatada, tá vendo aqui, ó? Tem uma haste e uma pontinha dilatada. Aqui outra haste e uma pontilha dilatada. Então, se eu for ver aqui, eu tenho 4 do lado de cá e mais 4 do lado de cá. Então, tem 8 desse negocinho. Isso é o androceu. O que é o androceu? É o aparelho reprodutor masculino da planta. Então, claro, numa planta eu tenho mais aparelho reprodutor masculino do que feminino. Isso vai depender das flores, mas na maioria é assim. Então, a gente está falando no geral, no que é a maioria. Então, aqui nessa flor, eu tenho mais aparelho reprodutor masculino do que feminino. E é o comum na maioria das plantas. Esse aparelho reprodutor masculino é chamado de androceu. Então, ele tem duas partes. Ele tem o filete, que é esse cabinho aqui, ó, que conecta ele à flor. E ele tem a antera, que é essa parte dilatada. E ela é chamada de bilobada. Por quê? Bi quer dizer 2. Lobada quer dizer que ela tem 2 lobos, 2 ladinhos. Então, se a gente for olhar aqui, a gente consegue visualizar em qualquer um do androceu que está aqui, ó, a gente consegue ver que ele tem 2 ladinhos. Aqui tem ele também, né, na antera, ó, 2 ladinhos. Por isso que ele é bilobado. E aqui é produzido o grão de pólen. Então, por exemplo, se uma abelha vem nessa flor, ela encosta nesse androceu, tá? Mesmo que ela não queira, ela não faz isso porque ela quer, ela encosta nesse androceu. E ali tá cheio de grão de pólen, a abelha sai toda sujinha de um pozinho. Ou algumas vezes, nós mesmos, eu mesmo já fiz isso, principalmente quando a gente é criança, a gente arranca a flor, a gente pega nessa parte, solta um pozinho. Esse pozinho é o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, eu vou ter a célula reprodutora masculina. E aí depois a gente vai comentar mais dela nos próximos slides. Vamos ver essa outra parte, que eu não falei dela aqui, ó. Essa que tá no meio, que só tem uma, tá? Que é chamado, o teu nome aqui, ó, estigma. Eu posso chamar de pistilo, posso chamar de gineceu, tá? Ou posso chamar de carpelo. E gineceu, pistilos ou carpelos é o aparelho reprodutor feminino. Eu gosto de lembrar de gineceu porque me lembra, né, ginecologista. Ginecologista é médico só de mulher, né, que é o que olha aparelho reprodutor feminino. Então aqui, gineceu é o aparelho reprodutor feminino do vegetal. Esse é o órgão feminino. Aqui na pontinha, aqui na flor, está mostrando, e aqui também, então é como se eu tivesse pegado isso daqui, onde está mostrando o estigma, e tivesse colocado ele de cá. Então, esse estigma é a pontinha. Geralmente, o estigma, ele tem uma substância açucarada. É por isso que a abelha, que borboleta, que beija-flor, que alguns mamíferos, como o morcego, vão nas flores para se alimentar dessa substância açucarada. Então, aqui no estigma é que vai estar essa substância aqui na pontinha dele. E essa substância açucarada, parece um meladinho, ela não está aí só para atrair o polinizador. Mas, por exemplo, quando o grãozinho de pólen cai aqui na pontinha do estigma, como tem essa substância açucarada, esse pozinho fica preso. É como se eu imaginasse que eu tivesse na minha mesa uma parte que está limpinha, sem nada, e uma outra parte que tivesse um meladinho. Travou de novo, meu Deus? Travou novamente? Não. Não. Travou. Quer que repete de novo essa parte? Travou? Quer que repete novamente essa parte do gineceu? Ou conseguiu Não, travou. ouvir? Não travou, não? Pode continuar, então?
Vamos voltar, então, Sim. essa parte. Então, tranquilo. Vamos voltar, então. Então, ó, essa parte do gineceu, eu vou ter aqui o estigma, né? Esse estigma, ele tem o aparelho... Estamos voltando aqui. O gineceu é o aparelho reprodutor feminino, certo? Então, uma parte desse gineceu é o estigma. Esse estigma, ele tem uma substância açucarada. Uma das funções dessa substância açucarada é atrair insetos. Por exemplo, uma formiga vem, uma abelha vem para se alimentar dessa substância açucarada. Então, a abelha vem, se alimenta dessa substância açucarada, leva isso para a colmeia dela para ela fazer o melzinho dela. Esse estigma, então, tem essa substância açucarada e outra função disso é para quê? Para quando o grão de pólen cair aqui, ele ficar grudado. É como se você imaginasse, igual o exemplo que eu estava falando quando eu parei, foi, por exemplo, se na minha mesa eu tenho um pó, a minha mesa está limpa. Se cair um pozinho ali, se eu soprar, esse pozinho sai. Mas se eu tiver deixado cair um melado na minha mesa e cair um pó em cima do melado, se eu soprar, esse pozinho está grudado ao melado. Então não vai sair. Então, para isso também, o estigma também tem essa função, para auxiliar na fixação do grão de pólen, para que esse grão de pólen, se ventar ali, não saia do aparelho reprodutor feminino. Então, uma vez que ele cai aqui no estigma, ele vai ficar tipo meio que preso. Aqui embaixo tem esse tubo, essa parte mais tubo aqui, ó, que é chamado de estilete, que é por onde esse grão de pólen vai formar um tubo polínico, vai formar um canal, tá? E vai levar a célula reprodutora masculina. Aqui nessa parte dilatada, essa parte dilatada aqui, ela encontra aqui dentro, ó, tá vendo que tá aqui dilatado, ó, na flor, certo? Não sei se vocês conseguem ver uma cruzetinha que eu tô mexendo com ela, dá para visualizar isso? Sim ou não? Sim, sim. Aqui, ó, essa parte aqui, ela se encontra aqui. E ela fica inserida meio que aqui dentro. Isso daqui é o ovário. A única planta, único grupo, desculpa, de vegetal que tem ovário são as angiospermas. E o ovário da planta é a parte da planta que dá origem, tá, à fruta. Então, por isso que é só angiosperma é que tem frutos. Porque é só ele que apresenta ovário. Então, se eu estou chupando, por exemplo, uma manga, queria eu agora, né? Mas ainda não tem. Se eu estiver chupando uma manga, aquela parte suculenta, gostosa da manga ali, ela veio da onde? Da flor? Do ovário. Bom, aí logo aqui dentro do ovário, eu encontro o óvulo. O óvulo, ele vai dar origem à semente. Então, por exemplo, voltando na manga, a parte suculenta que eu estou chupando da manga veio da flor de que parte? Do ovário. Aí chupei minha manga, tá lá o caroço. Não como o caroço, vou jogar ele fora. Esse caroço que a gente chama é a semente. Ele veio da onde? Do óvulo. Então, presta atenção numa coisa, pensa comigo. A manga só tem uma semente. Então, portanto, quantos óvulos ela tem? Fala para mim. Quantos ovos deve ter dentro do ovário dela, da flor da manga? Eu quero resposta. Quantos óvulos será que... Só um. Agora pensa no mamão. Então, eu acabei de abrir o mamão. Aquela parte suculenta que eu como do mamão veio do ovário da flor. Só que quando eu abri o mamão, eu contei e tinha lá 58 sementes. Ah, e tô mentindo, claro, eu não contei, né? Quem é bobo ficar parado para contar. Então, se eu tinha 58 sementes ali, quantos óvulos eu vou ter dentro do ovário, lá na flor do mamão? Eu tinha 58 sementes. 58 óvulos. 58. Então, isso. Então, presta atenção. Sempre nas plantas que tem lá o fruto ele originou do ovário. Isso, para ele originar, tem que ter ocorrido fecundação. E a semente, ela origina do óvulo. Então, se eu abrir uma laranja e tem apenas 4 sementes, quer dizer que no ovário dela só tinha 4 óvulos, tá? Se uma planta igual, por exemplo, sempre, igual manga, abacate, azeitona é um fruto, tá, gente? Azeitona, ameixa, pêssego, sempre só tem uma semente, que a gente chama até de caroço. Por quê? Porque essa planta sempre só vai produzir
dentro do ovário, um óvulo. Agora, tem plantas que variam. Por exemplo, se eu pensar uma laranja, uma melancia, um mamão, né? Eu nem sei quantos sementes vão ter, porque varia. Tem vezes que você abre um mamão, tem lá várias sementes, tipo umas 10, poucas ali, em relação ao mamão seria pouca. Tem vezes que tem muito mais que isso. Se eu fosse contar, daria umas 50, 60. Então, ele tem vários óvulos dentro do ovário. Então, não posso esquecer nessa parte o quê? Que o ovário dá origem ao fruto, o óvulo dá origem à semente. Tá vendo que o óvulo tá mostrando no desenho uma parte branca. E dentro dele tem uma outra bolinha com a pintinha lá dentro. Essa outra bolinha com essa pintinha seria a célula reprodutora. Essa célula reprodutora chama-se oosfera, com 2 Os. Oosfera. Essa célula reprodutora é o que o óvulo é para nós, mulheres. Tá? Então, essa célula reprodutora é que vai dar origem ao embrião. Então, dentro de todas as sementes, existe um embriãozinho. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, uma semente que nós comemos, né? Pelo menos eu gosto de comer todos os dias. Feijão. Feijão, ele veio do óvulo. Então, ele é um óvulo. E a vagem do feijão, que é o que a gente não está comendo, veio do ovário. Agora, dentro da sementinha do feijão, existe um embriãozinho, tá? Ah, mas por que não está nascendo? Lembra, eu comprei o feijão, ele está num saquinho. Ali, ele está seco, livre de umidade. Se eu pegar aquela sementinha e colocar ela em água, né? Quando a gente fazia lá prézinho, primeira série, né? Fundamentalzinho lá, básico, a gente colocava o algodão umedecido com água e colocava a sementinha. Ela germinava. Por que no saquinho não está germinando? Porque, por exemplo, algumas sementes, elas estão dormentes. O que é dormente? Ela não está estimulada a germinar. Quando eu coloco, por exemplo, a semente do feijão em água, eu quebro essa dormência e o embrião começa a desenvolver. Tá? E, por exemplo, a semente do feijão, assim como todas as sementes, elas têm vários nutrientes. E esse nutriente não foi feito pensando em nós, seres humanos ou outro animal que come uma semente. Esse nutriente está ali para alimentar o embriãozinho que está dentro da semente. E a mesma coisa, o fruto. O fruto ele tem nutrientes, claro, todo fruto é rico em nutrientes. E esse nutriente também é para alimentar o embrião, tá? Certo? Entendido essa parte daqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Não. Alguém quer comentar? Tranquilo? Bom, então aqui, ó, da mesma forma, então mostrando para vocês, então a flor, então aqui eu vou mostrar, a setinha tá mostrando, aqui tem até um círculozinho, a setinha mostrando o aparelho reprodutor masculino, que é esses dois do lado aqui, ó, aqui só tem 2. E esse maior em verde é o feminino. Então o feminino é gineceu, o masculino androceu. Então o aparelho reprodutor masculino, ele tem uma parte dilatada chamada de antera, e esse cabinho chamado de estame. Essa antera, ela tem 2 lobozinhos, 2 ladinhos, mas isso aí, né, é uma coisa desprezível, não precisa nem preocupar com isso. Dentro da antera vai ocorrer a produção de grão de pólen. E dentro do grão de pólen, o grão de pólen, a gente fala dele porque a gente consegue ver esse pozinho. Mas dentro do grão de pólen vai ocorrer a produção de células reprodutoras. Então, aqui mostra o grão de pólen, então mostra que fala da divisão celular, e mostra aqui o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, eu tenho 2 células. Uma célula germinativa e uma, né, que vai ter aqui o núcleo germinativo, e uma célula que é vegetativa. Aqui está núcleo, por quê? Porque dentro da célula tem um núcleo. Tá? Então, eu posso falar de célula germinativa e célula vegetativa, ou eu posso falar do núcleo da célula, como está falando no slide aqui, tá bom? Então, não estou falando de coisa diferente, não. Então, o grão de pólen, ele tem 2 células. Uma é a célula germinativa, que tem um núcleo germinativo, né? E a outra célula é a célula vegetativa, que tem um núcleo vegetativo. Bom, essa célula, o que vai acontecer? Esse grão de pólen, quando ele entra aqui no estigma,
Lembra que o estigma tem uma substância açucarada, ele fica preso. Ele vai descer aqui no estilete até chegar aqui dentro no ovário. Para isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai formar um túbulo polínico. Esse núcleo vegetativo, ele forma um tubo polínico, que é como se fosse um canal. É como se ele abrisse um espaço para a célula reprodutora, que seria a germinativa, passar e fecundar a célula reprodutora feminina. Tá? E aí lá ela fecunda a célula reprodutora feminina e vai fecundar também o óvulo para dar origem à semente. Então aqui, no aparelho reprodutor feminino, né? Que é esse do meio. Então eu tenho 5 aqui que está mais rosinha, que é o androceu, aparelho reprodutor masculino. Esse do meio, que é só um, que está em verde, é o gineceu, aparelho reprodutor feminino. Bom, então aqui, nessa pontinha lá embaixo, onde está o ovário, eu vou ter dentro dele o quê? O óvulo. Dentro do óvulo, eu tenho a célula reprodutora feminina. Tá? Essa célula reprodutora feminina, quando ela vai sofrer uma meiose, que é a divisão celular, e aí ela vai dar origem à célula reprodutora feminina, que é a oosfera. E aí essa oosfera, quando ela é fecundada, ela dá origem ao embrião. Tá? Aí esses outros domínios aqui, né, antípodes, essas outras células, né, a gente assim não é tão cobrado, então a gente não vai estar cobrando ela tanto, tá? Porque ela não é tão cobrada no Enem. Mas existe na divisão celular, ela vai formar todas essas células daí. Tá? Então ela forma 4 células, só que das 4 células, algumas simplesmente elas não são funcionais. Tá? Elas simplesmente degeneram, certo? Bom, então aqui na flor, então eu tenho uma flor de uma planta adulta, tá lá em mais rosado aqui, nessa cor mais meio amarronzado, sei lá, esses 4, aparelho reprodutor masculino, que é o androceu. Androceu, ele tem a antera e o filete, que é esse cabinho. Em verdinho aqui no meio, eu tenho o aparelho reprodutor feminino, que é o gineceu. Ou eu posso chamar de pistilos ou carpelos. Então, o androceu, ele vai produzir o grão de pólen, né? Então, aqui microsporo, que vai dar origem ao grão de pólen. Esse grão de pólen tem 2 células. Uma célula dá origem ao tubo polínico e a outra célula é a célula geradora, que dá origem à nova plantinha. Aqui, no aparelho reprodutor feminino, dentro do ovário, eu tenho o óvulo. Dependendo da planta, eu tenho um ou vários, tá? Isso depende da planta, como a gente comentou no outro slide. Dentro desse ovário, então, eu tenho o óvulo. Esse óvulo, dentro dele, tá? Então, dentro de cada óvulo, eu vou ter o megaesporo, que vai dar origem à célula reprodutora feminina. Essa célula reprodutora feminina é a oosfera. Quando essa oosfera for fecundada, né, vai fazer o quê? Essa célula reprodutora fecundada, ela dá origem ao embrião, o óvulo dá origem à semente e o ovário dá origem ao fruto. Tá? Então, célula reprodutora feminina da planta é a oosfera. Quando a oosfera é fecundada, ela dá origem ao embrião. Essa oosfera está dentro do óvulo. Quando ocorre a fecundação, o óvulo dá origem à semente. Semente, ela é chamada de endosperma, ela é cheia de nutrientes. E o ovário, onde está isso, onde está esse óvulo, ele também desenvolve e ele dá origem ao fruto. Tá? Bom, então aqui, o fruto, da onde ele surge? Então, a gente falou, né, isso várias vezes agora. Então, tá aqui, o ovário, quando ocorre a fecundação, o ovário dá origem ao fruto. A semente, dentro do ovário, eu tenho os óvulos. Se eu tiver só 2 óvulos, igual está mostrando essa maçã aqui, vai surgir só 2 sementes. Dentro do óvulo, eu tenho uma célula reprodutora feminina, chamada oosfera. E a essa oosfera, quando ocorre a fecundação, ela dá origem ao embrião. Então, dentro de cada semente, tem um embriãozinho, certo? Então, daí surge eles, ok? De novo, não consegui terminar nesses slides, né, meninos? Já está encerrando a nossa aula, e a gente volta na classificação na próxima aula.
Essa aula, a gente vai ter outra aula na sexta. Hoje, eu vou deixar esse vídeo gravado no GR8. Não vai ter atividade ainda, porque eu não consegui terminar, tá? E depois a gente vai passando a atividade, provavelmente na sexta, certo? Então, agora, só dar uma estudadinha nessa parte, porque, assim, são muitos nomes. E eu peço a ajudinha aí dos meus agentes jovens de cada sala para a chamada, por favor, tá bom? Meninos, então... Gente, pra gente? como? Eu não entendi sua pergunta. A senhora vai deixar esse slide pra gente? No GR8, eu vou colocar no GR8, tá bom? Eu vou baixar ele hoje, tá? E aí eu mando no GR8, ok? Não entendi o que você falou. O WC aí que tá dando assim. Certo? Aí eu vou colocar no GR8. Aí, assim, atividade, tarefa ainda não tem. Eu tenho outra aula essa semana, e aí com certeza a gente consegue concluir esse assunto na outra aula, tá? Porque a gente não concluiu agora. E aí a gente passa a tarefa na sexta, certinho? E aí hoje, só assim, pra gente já ir familiarizando, a gente vai dar uma estudadinha. Eu vou postar até no GR8 as páginas do livro pra gente estudar, tá ok? Certinho? Pra gente dando uma lidinha para ficar mais familiarizado. Então, uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus até sexta, porque sexta-feira a gente tem aula novamente. Beijão. Tá? Até a próxima aula.